Olá pessoal, boa noite. Vamos fazer aqui uma análise do esquema do Note 9S. Tá? É um aparelhinho já um pouco antigo, mas eu estou sem o meu sistema aqui de esquema elétrico, então estou vendo direto do PDF aqui. Então foi o único que eu achei mais recente aí. Mas basicamente os aparelhos mais novos também seguem esse mesmo padrão aqui, tá? Então a gente vai ver aqui como que funciona a parte de CPU, tá? Desses aparelhos. Então vou tentar explicar aqui os blocos principais da CPU, tá? E da parte de inicialização, né? O que a CPU precisa para iniciar, né? Para começar a trabalhar, né? Então tá, beleza. A CPU, né? A CPU ela é o componente mais importante aqui de um celular, né? Então ela é o cérebro aí, o que faz todo o processamento de dados, né? Do aparelho. A CPU em si, ela não é sozinha, né? Ou seja, a CPU ela é um componente que está dentro do chip principal do aparelho. Então, esse chip principal é um integrado ali, que ali vai ter CPU, vai ter controlador de imagem, vai ter controlador de câmera, vai ter vários componentes ali, cada uma por um setor, tá? Memória cache também, tá? Então, beleza. Então, vamos começar aqui, ó. A CPU desse aparelho aqui é a SM6250, tá? Se a gente jogar na internet aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. SM6250. Aqui, ó. Xiaomi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, a gente não vai achar datasheet, não vai achar nada dela. Ó, é uma CPU da Qualcomm, né? Esse aqui, ó. 6250. Então, beleza, ó. É um chipset, né? Fabricado aí pela Qualcomm, que algumas informações sobre ele. Então, aqui dentro, a gente vê também que a gente tem a parte de rede, né? Então, essa CPU aí também, ela acompanha uma baseband aí, tá? Que faz a parte aí de GSM, né? Toda a parte de comunicação de rádio aí do aparelho também, tudo no único CI, certo? E, além da CPU, a gente tem também um segundo chip principal que a gente precisa para trabalhar, que é a memória NAND, né? Memória NAND, certo? Na maioria dos aparelhos, inclusive nesse, né, no Note 9S, né, a memória NAND ela é conjugada também e tem também no mesmo encapsulamento a memória RAM, tá? Em alguns aparelhos essa memória RAM ela fica soldada em cima da CPU e a NAND fica separada. Em outros aparelhos ela é conjugada no único CI ali para memória junto com a memória NAND, né? Ok. Então tá. Então esses são os dois chips principais aí que a gente precisa para o aparelho funcionar, tá? Sendo o primeiro a começar a trabalhar a CPU. Então o trabalho da CPU é ali começar a processar os dados. Então assim que ela é energizada e a gente tem um sinal de reset, tá? Que a gente abrevia como RST, tá? A gente tem um sinal de reset, a CPU ela começa a trabalhar. Começando a trabalhar, ela vai buscar o software, tá? Que é o sistema operacional do aparelho ou bootloader, né? Que está gravado na memória, na memória RAM. Na verdade, é o bootloader, né? Ele é o mais básico aqui do sistema. Ele é como se fosse uma BIOS, né? De um computador, de um notebook. Quem trabalha com notebook aí sabe. Então, o bootloader ele é o primeiro software a ser carregado, tá? Muitas CPUs ela já têm um código básico dentro dela, certo? Então, se você, por exemplo, tiver somente a CPU trabalhando, ok? Tiver sem memória NAND, sem memória RAM, e colocar ela no computador ali, ela vai aparecer lá no gerenciador de dispositivos, né? Aqui, ó. Ela vai aparecer aqui bem em portas aqui.
vai aparecer a CPU, ou seja, o bootloader, o, o sistema básico ali que já está gravado dentro da CPU, tá? Então, se você pode fazer um teste aí, você arranca uma memória NAND, arranca a memória RAM também e pluga lá só a CPU ali no computador, só a placa do aparelho. Ele vai reconhecer aqui como modo Qualcomm, né? Ou se for MediaTek, vai aparecer MediaTek, aí depende da CPU. Isso daí é o sistema mais básico que tem. Se aparecer aqui no gerenciador de dispositivos, né? É sinal que a CPU, o PMIC está ok, a CPU está sendo alimentada pelo PMIC, né? Então, beleza. E o PMIC ele é também um terceiro item aí mais importante, né, no aparelho. O PMIC ele é a fonte da CPU. Todas as tensões que são alimentadas, que alimenta a CPU e memória, vêm do PMIC, tá? Conforme a gente vai ver no esquema aqui, ó. Então, beleza. A CPU aqui, ó, ela é dividida em blocos, né, no esquema elétrico. Então, a gente tem o U0401B e o U0401A, né? Vamos procurar o A aqui, ó. Então, essa aqui é a primeira página da CPU, tá? Primeira coisa que a gente vê aqui, a CPU ela precisa de um clock para trabalhar, tá? É representado por isso aqui, ó, CXO, né? Que lembra a palavra cristal, tá? E esse clock aqui, ó, SDM, que é o que? A CPU, LNBB clock, tá? Então é o clock da baseband aqui, né? Ou da CPU, né, no caso. Deixa eu buscar aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Aqui. Beleza. Então, esse clock aqui, tem até um ponto de teste aqui para a gente poder colocar o osciloscópio, tá? Esse ponto de teste aqui, ele vai lá esse ponto de teste não, essa malha, né? De clock, ela vai lá pro PMIC, ó. Deixa eu ver se eu consigo buscar a malha aqui, ó. Esse esquema elétrico aqui não é muito bom para selecionar, ó. Beleza, então, ó, vamos buscar essa malha aqui, ó. Aqui. Beleza, ó. LNBB Clock 1. Pode ver que tem outros, ó. Tem o Clock 2 e o 3, tá? Quem gera esse clock é o PMIC, tá? Então, a primeira linha que a gente tem aqui, ó, é o clock, tá? O PMIC ele vai gerar esse clock a partir de um cristal oscilador, que é esse aqui, ó, o X1701, que está conectado ao PMIC também, tá? Então, basicamente, o PMIC ele vai lá para um cristal oscilador aqui, né? Esse aqui, ó, aqui, e volta para o PMIC. Aí a oscilação desse cristal aqui, o PMIC ele vai trabalhar, isso daqui vai gerar um clock que ele vai mandar para a CPU. E aí a CPU já tem ali seu primeiro requisito para trabalhar, que é o clock, tá? Então quem tiver um osciloscópio pode conseguir medir esse clock aqui lá no test point da CPU. Então ele tem que ter já esse clock aqui a partir do momento que você dá o botão power lá, ele já vai ter que ter esse clock aqui. O segundo clock também é o sleep clock, que já é um clock mais baixo, de 32 kHz, também gerado pelo PMIC, tá? Beleza, tendo o clock, os dois clocks aqui, né? A gente vai ter que ter um reset, tá? Quem manda esse reset? O reset é o sinal de start, tá? É a ignição ali para a CPU. Quem manda é o PMIC também. Então, o PMIC ele vai liberar também um sinal reset para a CPU, certo? Que é esse aqui, ó, SDM reset in, tá? Ó, beleza, CPU, o PMIC libera esse sinal de reset. Esse sinal de reset ele vai vir somente depois do power on, que é o quê? O botão power, tá? Então ele vai mandar o PMIC ele recebe um sinal lá do botão power, né?
Então aqui provavelmente vai ter uma chavezinha lá do botão power, um botão, e lá vai estar aterrado. Quando ele aterrar esse botão aqui geralmente tem 1.8, tá? Esse 1.8 ele vai zerar, ele vai sair de um estado de nível alto, de nível lógico alto, que é 1, e vai para 0, né, que é um estado de nível lógico baixo, certo? Aí o PMIC começa a trabalhar, ele vai começar a liberar suas tensões, né? Começa uma sequência de inicialização e logo após ele já libera lá o reset para a CPU, depois que ele alimentou toda a CPU, todas as malhas principais aí que a CPU precisa para trabalhar, tá? Ok. A CPU estando ok, né? Funcionando, estando respondendo a esse sinal de reset, ela vai lançar um PS Hold. PS é o quê? Power Supply, né? PS é de Power e que é força, né? Energia, e Supply que é suplemento. Então seria um suplemento de energia. Hold quer dizer segura, que mantenha. Então você vai, a CPU ela tá falando para o PMIC lá para manter a alimentação, né? Porque se caso esse PS Hold não for recebido pelo PMIC, o PMIC reinicia. Tá? Então se a CPU tiver algum problema ali, algum curto, alguma coisa, né? Ela não vai mandar esse PS Hold pro PMIC. Então aqui, ó, PS Hold, tá? Ela não vai mandar esse PS Hold pro PMIC, e o PMIC ele vai desligar e ligar novamente. Ele vai ficar em loop até que ele receba o sinal de PS Hold, ok? Beleza. Esses são os sinais aí básicos, bem básicos, que a CPU precisa para começar a trabalhar, tá? Depois que ela começou a trabalhar, começou a processar o seu software interno, o seu bootloader ali, ela vai mandar um sinal de reset também para memória, que no caso desse aparelho aqui, ó, é o UFS, né? Universal, se eu não me engano, significa Universal File Storage, alguma coisa assim, que é o nosso U1001. Então ele vai mandar um reset lá e também vai mandar um clock para a memória. Então esse mesmo reset que o PMIC mandou para a CPU e o clock que ele mandou para a CPU vai mandar para a memória. Então ela também vai mandar aqui, ó, um clock e um reset para a memória começar a trabalhar, certo? Memória começou a trabalhar, né? Ela vai ler os dados através dessas malhas aqui de RX, que de transmissão, e TX, RX de recepção, né? E TX de transmissão. Então ela começa a trabalhar através dessas malhas de dados aqui, tá? Então a CPU começa a ler esses dados e começa a carregar aí o sistema operacional. Então os dados eles vão passar por aqui, ó, tá? Então aqui são a linha de dados, ok? Beleza. Mas isso aqui já é o passo ali antes do sistema operacional funcionar. Como eu estava falando, né? Antes disso, né? Antes de todos esses sinais aí, a CPU ela precisa ter alimentação. Ela precisa ter ali um sinal, ela precisa ter energia, né? Para isso, a gente vai pular aqui para a parte B. Ó, parte B. Parte B, não, parte B é Super I/O. Super I/O não, é GPIO. Depois eu vou falar sobre isso. Parte D, deixa eu ver. Parte D, não, também não. Parte E, F, G, H. Aqui, parte I, tá? São alimentações. Então, vou apagar isso aqui. Então, tá. O PMIC ele é responsável pela maioria das alimentações aí para a CPU, tá? Tem dois tipos de alimentação. Tem as alimentações Buck e as alimentações LDO, tá?
As alimentações buck são para grande corrente. Grande corrente. Ok? E os LDOs é de baixa corrente. Baixa corrente, tá? Grande corrente significa baixa tensão, tá? Então é o contrário. Então aqui a corrente, né, representada por I é alta no conversor buck. Enquanto isso, a tensão representada pela voltagem, né, é baixa. No LDO é ao contrário. A tensão geralmente é alta, né? Alta aí na faixa dos 2 volts, né? 3 volts às vezes. E a corrente, ela é baixa, ok? Beleza. Essas são as principais diferenças. O buck, geralmente, ele usa bobinas, né? Nas saídas aí. E os LDOs não, tá? Ok. Então, o buck, ele funciona com PWM, né? Ele funciona chaveando ali um PWM na bobina de saída. E o LDO não, tá? Então ele é mais, o buck ele é bem mais eficiente, então ele consegue uma corrente muito maior. Então as principais alimentações aí da CPU são alimentadas com buck. Por exemplo, essa aqui, ó, VREG S7C. Então a gente vai ter uma bobina aqui e vai ter vários capacitores de saída aí, tá? E depois vai para CPU. Nesse caso aqui, ela está alimentando um bloco chamado VDD Modem, que é a baseband, tá? A maioria dos aparelhos, essa tensão ela não é a primária, ela não vai aparecer assim que você liga o aparelho. Ela só vai aparecer depois que o aparelho já iniciou, já está lá com o sistema operacional funcionando, tá? E a gente vai ter diversas outras tensões aí que alimenta também a CPU. Deixa eu ver se aqui na outra página tem mais. Aqui, ó, na outra página também tem. Ó, a maioria dessas tensões são LDO, são bucks, né? De alta corrente. Mas algumas também, ó, por exemplo, essa aqui, ó, L6C, 3PO, quer dizer, do LDO 6, né? 6C, né? E são 3 volts, tá? Esse daqui já é do LDO 10A, tá? De 1.8 volts, ok? Aqui já são alimentações de LDOs também, ó. Uma para o chip, ó, chip 1, chip 2, MMC, que é a memória, memória não, o cartão de memória, o FS, que é a memória principal, ó, cristal oscilador, só que aqui é o clock interno lá da CPU, tá? Então são todas alimentações aí que a CPU precisa. Ó, na parte K aqui, ó, na página K, eu tenho também mais alimentações. Sempre que eu ver um S, vem de switch. Então são bucks. Sempre que eu ver um L, vem de LDO. Tá bom? Então cada uma está alimentando um setor diferente aí da CPU. Ok? Nem todas vai ter alimentação logo de primeira, né? Como eu disse, algumas ela vai ter alimentação depois que o aparelho já iniciou, né? Mas algumas são essenciais aí. Por exemplo, VDD, I/O, EBI. EBI é comunicação com memória RAM, tá? É barramento de memória RAM. I/O é o que? Entrada e saída. Então isso daqui é uma tensão bem baixinha, ó, 0.6, vem lá do LDO6A, é uma tensão aí que alimenta a parte de câmera, de câmera não, de memória. Tá? O controlador interno aí da CPU que vai começar a ler os dados lá da memória RAM. Gravar e ler os dados da memória RAM. Tá? CSI, por exemplo, é câmera. Tá? Então aqui é o controlador de câmera também tem uma alimentação. DSI, alimentação para a tela, mas não para a tela em si. Aqui é o controlador de comunicação com a tela, tá? A parte que controla a imagem, que a CPU vai mandar a imagem para a tela. Então esse controlador interno também precisa ser alimentado pela CPU, pelo PMIC, tá? Então aqui eu vou ter várias saídas, algumas LDO, algumas buck, tá? As LDOs aqui lembrando que não tem bobinas, né, nas saídas, ó.
Já os bucks têm. Tá? E o PMIC, ele também libera alimentação aqui, ó, para a memória, tá? Tanto memória RAM quanto a NAND ou a UFS, tá? Ou MMC, depende do aparelho. Então, se eu buscar a memória aqui, por exemplo, ó, os dois chips principais aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é a memória, né? Se eu bater aqui, ó, vamos buscar aqui, ó. Calma aí que ele vai buscar pad por pad, ó, esse. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui fica mais fácil. Beleza, ó. Então eu tenho a página A, né? E depois a página B. Esse aqui, o clock e o reset, a gente já falou, e a comunicação de dados. Mas não é só isso, né? Na página B aqui, ó, a gente vai ter as alimentações, ó. Vem um LDO lá, 0.6, tá? E aqui esse aqui é da UFS. E a parte C aqui, ó, já é da memória RAM. Então eu vou ter um reset aqui da memória RAM, tá? Então aqui a CPU ela vai mandar um reset aqui também para a memória RAM. E também tem as alimentações. E aqui as comunicações EBI, ó, que já é a parte de dados, né? De dados de memória RAM aqui, que é o barramento EBI aqui que vai se comunicar com a CPU, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem a parte D ali também, que provavelmente é o segundo chip de memória. Geralmente a gente tem duas memórias, né? Memória DDR, aqui deve ser DDR3, mas a gente vai ter EBI 0 e aqui EBI 1, ou seja, a gente tem dois chips de memória aí dentro, encapsulado aí dentro do chip da NAND, tá bom? Basicamente é isso daí, tá? Que a CPU precisa para trabalhar. O restante já é os GPIO, né? Então, que é a terceira parte principal aí de uma CPU, que é o que? A comunicação, o processamento de dados em si, tá? Então, todo microcontrolador, por exemplo, vamos falar de um Arduino, né? Arduino. Quem é entusiasta de eletrônica aí sabe que o Arduino, ele é um microcontrolador, ou seja, é uma CPU, tá? Ele precisa de clock, geralmente a plaquinha lá tem um cristalzinho oscilador que gera um clock, precisa de alimentação, que no caso não vem de um PMIC, mas vem de um regulador, né, que pega lá os 5 volts e gera uma tensão mais baixa de 1 volt, né? No caso do celular é o PMIC que ele vai gerar várias tensões, mas é basicamente um regulador, porém com várias tensões diferentes, cada uma com sua corrente, bem mais complexo, né? E bem mais inteligente. Mas ele precisa também de alimentação. Ele precisa de um botão power, né? Então ele precisa lá de um sinal de reset, tá? Para ele começar a trabalhar. E depois ele começa a trabalhar. E aí o que que ele faz, né? Por exemplo, se eu quiser mandar um LED acender, então eu coloco um LEDzinho aqui, né? Vou botar um símbolo do LED aqui melhor, né? Aqui. LED emissor de luz, certo? Aqui eu vou colocar um resistor para limitar a corrente, né? Porque senão vai queimar o meu LED. Então, o que que o Arduino vai fazer? Vamos supor que aqui ele tem um sinal alto ou um sinal baixo, certo? E aqui eu aterro. O sinal alto é 1.8 volts, tá? E o sinal baixo é 0 volts. Se eu tiver 0 volts, o LED não acende, certo? Se eu tiver 1.8, o LED acende, tá? Então, como é que eu faço? O software, né, que eu programar ali o meu Arduino, que eu usar a linguagem de programação ali, programar ele, eu quero programar para esse LED aqui acender a cada 2 segundos, tá? Então, ele vai acender a cada 2 segundos, ele vai ficar 4 segundos aceso e depois vai apagar e vai começar tudo de novo. Então, eu uso uma linguagem de programação aqui para que a minha GPIO, certo? De número 1, né? Então, lá no meu software, eu tenho o endereço da GPIO, né? Então, eu falo lá no meu software, lá, ó, na linguagem de programação, é claro, né? GPIO, ela vai ficar
2 segundos, né? 2 segundos em estado 0, né? E 4 segundos em estado 1. E depois repita, né? E faz um loop. Então ele executa essa instrução, ele desce para essa instrução aqui, e depois ele volta novamente e executa novamente, certo? Isso é a programação, é a CPU processando, tá? E o que ele vai fazer fisicamente? Ele vai simplesmente manter em 1.8, por 2 segundos ele vai manter em 0 volts a saída da GPIO 1, certo? 0 volts, o que vai acontecer? Não vai ter corrente aqui, o LED não vai acender, correto? E depois que passou os 2 segundos, ele vai manter por 4 segundos em 1.8 volts. E aí eu vou ter uma corrente passando aqui e o LED vai ficar aceso, tá? E isso eu posso fazer várias coisas. Eu posso usar para controlar um motorzinho, posso mandar um PWM, posso mandar imagens, né? Posso usar um protocolo MIP, DSI, para mandar imagens para um LCD, né? Para um LCDzinho. Posso mandar um sinal de clock que vai controlar alguma coisa, né? Algum outro circuito externo. Posso ler dados de sensores, né? Por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura aqui, né? Isso a CPU faz também, tem isso no celular, né? Então é chamado de termistor. Eu tenho, por exemplo, um resistor aqui, um resistor. Deixa eu colocar aqui, peraí. Isso, aqui vai para o terra, né? E aqui, ó, eu tenho um outro resistor com uma alimentação aqui, por exemplo, de 1.8, né? Então, aqui eu estou dividindo. Se esse resistor aqui é igual, né? 1K aqui, por exemplo, e 1K aqui, né? No meio dele, eu vou ter exatamente a metade. Eu vou ter 0.9 aqui chegando lá no meu microcontrolador. Então, ele está pegando a variação de um resistor aqui. Se um desses resistores aqui for um termistor, ele se altera com o calor, né? Ele é sensível ao calor. Então, conforme eu esquento aqui, eu altero essa resistência. Alterando a resistência, eu altero o valor aqui. Então, eu tenho um valor analógico aqui que varia, né? Se a temperatura subir, né? Essa tensão aqui pode descer, né? E o contrário também, se a temperatura descer, essa tensão pode subir, dependendo do tipo de termistor que eu tenho ali, se ele é NTC ou PTC, tá? Isso eu tenho um sinal analógico ali que o Arduino, né, ou o microcontrolador, ele vai ler esse sinal, essa tensão, e vai definir qual temperatura, né, que está no ambiente ali, ou na placa, ou o que seja o que for. E aí quem vai mandar isso é o software. O software vai ler os dados que está chegando ali na GPIO, por exemplo, de número 5, né? E vai ler os dados ali e vai processar isso, né? E aí ele pode mandar na tela aqui, por exemplo, mandar os dados na tela. Aí vai tudo do software, né? O software manda os dados aqui e informa a temperatura, sei lá, 30 graus. Entendeu? Então é infinitas coisas que eu posso fazer. E isso é processamento, isso é como um processador funciona. E o processador de celular não é diferente, tá? Se a gente buscar aqui, por exemplo, a GPIO, o nome da CPU aqui é qual que é mesmo? É o 0401, né? O 0401. Aqui. Vamos ver, ó, na parte A aqui, ó, é as linhas de controle, né? Na parte B são GPs AIO. Beleza, ó, GPs AIO. Então, eu vou ter vários sinais, ó. Por exemplo, vamos pegar um LDM ID, é o quê? Identificação da tela. Então, se eu plugar uma tela diferente ali, né, a CPU ela tem um código ali que recebe uma tensão específica nessa linha de identificação ali, e se essa tensão for diferente do que está programado no software, ele não vai mandar os sinais de alimentação para a tela, tá? E aí a tela não funciona, ok? TS reset, touch, né? Touch screen. Então aqui é o sinal de reset para o touch screen, ou seja,
para ele ligar, para ele funcionar. Interrupção, touchscreen interrupção. O que que é uma interrupção? A GPU, a CPU, né, ela está trabalhando ali, né? Deixa eu ver aqui para o vídeo não ficar muito longo também. Ó, a CPU ela está trabalhando, certo? Ela está fazendo processando alguma coisa ali. Ela precisa, quando o usuário tocar na tela, ela precisa fazer parar o que está fazendo por um milésimo de segundo. Então, por exemplo, ela está com os dados aqui trabalhando, né? Processando, ela precisa parar aquilo ali para receber o input do usuário. O usuário tocou na tela ali, ele precisa ler ali as coordenadas aonde que ele tocou, né? E processar aquela informação. Então ele para que ela estava fazendo, né? Que tem uma coisa chamada de multitarefa na CPU. Só que a CPU, isso é uma ilusão, tá? A CPU ela não consegue, ela não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que ela simplesmente faz, congela uma coisa que ela está fazendo, ela pula para outra coisa, faz um pouquinho daquilo lá, depois ela congela aquilo ali, volta para o que ela estava fazendo e ela alterna isso milhares de vezes em um segundo, entendeu? E para a gente tem a impressão que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tá baixando recebendo uma ligação lá, baixando alguma coisa no YouTube. Você pode estar assistindo um vídeo no YouTube, mas ao mesmo tempo ela está mandando som, ela está processando o som, ao mesmo tempo ela está recebendo sinais de rádio, né, do 4G, do 5G. Ela está também escutando o Wi-Fi para ver se está se comunicando por Wi-Fi. Então ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Só que ela simplesmente ela está alternando entre essas coisas. E para isso ela usa interrupção, tá? Para ela congelar uma parte e se focar em outra parte, né? E quem manda esse sinal é o touch, né? No caso aqui, o TS input, né? TS interrupção, certo? E vai ter diversas GPs aí, ó. Aqui sinal de câmera, clock para as câmeras, né? São 4 clocks aqui, provavelmente um para cada câmera. Linha I2C, que é o que? É um protocolo de comunicação de dados aí. Então ele está recebendo sinal de câmera lá, tá? Dá para fazer isso com Arduino também. Por exemplo, eu posso conectar, imagine que isso aqui é um Arduino, eu conecto uma câmera numa linha I2C. Só que aí eu vou precisar de 2 fios, né? Um para o clock e um para o dados, certo? E aí esse sinal de câmera da imagem eu posso depois jogar numa tela de AMOLED aí, através das linhas MIP, né? Protocolo MIP DSI aí. E aqui câmera CSI, tá? Então a CPU faz isso. Nesses diversos GPs I/O aí que a gente tem. Ok? Beleza, eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Pessoal que tiver qualquer dúvida aí pode postar nos comentários, tá bom? Pergunta aí nos comentários aí que eu vou responder, tá? Ultimamente eu estou muito sem tempo, né? A loja está tomando muito meu tempo, eu não consigo mais gravar vários vídeos como eu fazia antigamente, mas eu estou tentando voltar aí, tentar gravar um pouquinho desses vídeos mais longos aí, mostrando essa parte técnica avançada aí para vocês, tá bom? E o pessoal também que tiver interesse aí, né, em fazer algum curso, alguma aula comigo, né, pode me chamar aí, eu vou deixar o contato aí nos comentários fixado, tá bom? O pessoal pode me chamar, a gente pode agendar uma aula, né? A gente faz uma aula teórica ali, ou particular, individual, né? Tipo uma mentoria. E aí a gente aprofunda nesse assunto aí, eu explico para que serve cada linha dessa aqui, tá? Eu tenho dúvida do que é GP I2S SDA, I2C SDA, entendeu? A gente vai destrinchar isso daqui. O que é APTIC RST, entendeu? E por aí vai. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí me chama aí que eu vou, que a gente estuda juntos aí. Quem gostou do vídeo aí, se puder compartilhar também para mim, tá? Compartilha aí nos grupos de celular que vocês conhecem aí, que ajuda o canal a crescer aí. Valeu, pessoal. Até mais.